Glória a Deus. Shalom, Igreja do Avivamento. Que bom que você veio, que bom que você está na casa do Senhor para ser ministrado, para receber dele. Aleluias. Glória a Deus. Confesso aos irmãos que essa semana eu tinha até um projeto de pedir para alguns dos outros pastores da igreja, ministros da igreja, estarem ministrando a palavra. Mas a Bíblia diz que o coração dos homens faz alguns planos, mas as determinações certas vêm da boca do Senhor. E quarta-feira, quando o Florisvaldo estava ministrando aqui na igreja, uma palavra muito tremenda de uma série nova que nós estamos vivendo, chamado Lançando Fora. Inclusive, antes que eu esqueça, deixa eu deixar logo um desafio aqui. A partir dessa quarta-feira, todas as outras palavras serão ministradas. É um desafio para nós lançarmos fora aquilo que de alguma forma está travando as nossas vidas em alguma área. E o desafio é você vir nas próximas quartas-feiras aqui na igreja e trazer algo que simbolize essa trava na sua vida para você lançar fora, inclusive lançar aqui no altar. O que pode ser, pastor? Olha, eu estou com um diagnóstico médico que está decretando algo na minha vida. Lance fora. Não absorva para você a doença, a enfermidade, o diagnóstico. Lance fora, traga, coloque aqui no altar. Pastor, eu preciso lançar fora algo, um hábito, um costume. Traga algo que simboliza isso e coloque aqui no altar. Nós vamos estar ministrando todas as quartas-feiras. Pastor, eu preciso lançar fora umas dívidas. Traz os boletos, coloca aqui. Mas depois você leva para casa, tá? A gente só vai orar. Você leva e paga. Mas pelo menos para você já construir primeiro um reino do Espírito, né? Que nós já aprendemos isso. Depois a gente conquista na terra. Lançar fora aquilo que está nos prendendo de alguma forma, que está nos limitando de alguma forma. Você vai trazer, simbolicamente, colocar no altar. Parte da palavra falou algo muito importante. Muitas vezes nós temos objetos dentro de casa que nós nem nos apercebemos, mas são pontos de contato até para situações de infiltrações até malignas dentro do nosso lar. Se Deus tocar no teu coração, te der entendimento sobre isso, coloque aqui, lance fora, tá ok? E durante esse tempo Deus vai te dando entendimento e você vai trazer simbolicamente, colocar aqui no altar, como se você estivesse renunciando, lançando fora, terminando o culto, você junta e leva. Mas coloque nas quartas-feiras, eu tenho certeza que Deus vai fazer algo muito grande na sua vida. Diante desse contexto, querido, enquanto essa palavra era ministrada, o Senhor ministrou no meu coração uma palavra quando eu estava ali sentado e orando na hora, o que era que precisava lançar fora, o que era que precisava absorver. E o Senhor me deu uma palavra, só um tema. Eu até Deus usou aqui o Florisvaldo e disse assim, Deus vai trazer uma palavra domingo aqui que vai fazer a diferença. E o interessante, quando ele falou isso, eu já cheguei ali e disse para o Espírito Santo, se vira, não eu, o Senhor, porque ele tinha me dado só o tema. E o tema é esse, de volta às veredas antigas. O Senhor só me falou isso. E eu voltei quarta-feira para casa pensando, e orando e dizendo, o Senhor falou, o Senhor me deu um tema, o Senhor falou para o seu servo que essa palavra vai fazer uma diferença, então agora o Senhor precisa dar a palavra. E foi algo muito importante que o Senhor ministrou de quarta-feira para cá, dentro dessa questão. E o tema é justamente esse, de volta às veredas antigas. Eu quero ler um texto com você. Parte desse capítulo é muito conhecido por todo cristão, e até interpreta de forma errada, mas eu quero ler a parte essencial desse capítulo. Capítulo 18 do livro do profeta Jeremias. Por que é conhecido? Porque ele começa falando sobre o oleiro, a casa do oleiro, como manda o profeta descer na casa do oleiro. E muitas vezes nós temos até uma interpretação romântica desse texto, né? Descer na casa do oleiro, é para Deus fazer um vaso novo, quero ser um vaso novo. E nós até cantamos, queremos ser um vaso novo. Teologicamente não está errada essa interpretação. Mas esta não é a mensagem principal desse texto. Vamos ler o texto? Jeremias capítulo 18, eu vou ler já o final do texto, versículos 15 e 16. Ok?
Jeremias capítulo 18, versículo 15 e 16. Eu vou ler em 3 versões diferentes da Bíblia para ficar mais claro no nosso entendimento. Primeiro, na versão Almeida atualizada, a mais comum que nós temos, diz assim: contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas. Fizeram tropeçar nos caminhos e nas veredas antigas. Para fazer da sua terra, olha a consequência, fazer da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e menerá ou balançará a sua cabeça. Na outra versão que eu gosto bastante da Bíblia, que é a versão King James, diz assim: contudo, o meu povo se esqueceu de mim, queimando incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar nos seus caminhos e nas antigas veredas, ou nas trilhas antigas, nas veredas antigas, para que andem por atalhos em estradas não aterradas, para fazerem de sua terra uma desolação e um motivo constante de zombaria. Toda pessoa que passar por ela ficará chocada e balançará a cabeça em sinal de desprezo. E por fim, na versão bíblica, a Mensagem, que é uma versão bíblica parafraseada, que é bem interessante até para nós fazermos devocional, essa versão bíblica, diz assim: mas meu povo me abandonou para adorar a grande mentira. Eles saíram do caminho, do velho e bom trilho, e agora abrem as suas picadas através da vegetação rasteira, num emaranhado de raízes e trepadeiras. Sua terra vai virar uma grande confusão, o memorial de um tolo que sempre será motivo de piada. Os viajantes que por ali passarem vão balançar a cabeça sem acreditar no que veem. Só ficou muito pequena ali a letra, né? Na próxima a gente coloca um pouquinho maior. Porque tenha misericórdia, irmão, de nós, né? Então a gente vai passando dos 50, a vista já vai piorando, né? E aí para ler ali é um desafio. Mas é o capítulo 18 do livro do profeta Jeremias. Como eu falei, esse capítulo começa com o Senhor dizendo para Jeremias: Jeremias, desce na casa do oleiro, vai lá na casa do oleiro e olha ele trabalhando. E quando ele estava trabalhando, ele viu que o oleiro olhou, não achou muito boa a peça que estava fazendo, o vaso que estava fazendo, quebrou, voltou a ser argila e refez esse vaso. E aí Deus disse assim para o profeta: por acaso eu não posso fazer igual? Pegar o meu povo que errou, e com a mesma matéria-prima refazê-lo para o propósito? Eles só precisam fazer uma coisa: voltar às veredas antigas. Por isso que ele fala na sequência das veredas antigas. O texto, querido, se refere a Deus dizendo ao profeta que o seu povo tinha abandonado a ele, tinha abandonado o Senhor, tinha abandonado uma comunhão com ele para viver o que um dos textos até fala muito claro: a grande mentira. Então eles pararam de servir a Deus, de adorar a Deus, para viver a grande mentira. Não é uma grande mentira, mas a grande mentira. Quem não fugiu da aula de português sabe que nós estamos falando aí de algo definido, definitivo, não de uma opção. O artigo aí é definido, a grande mentira. E no que consistia essa grande mentira que o povo de Israel estava vivendo? A grande mentira consistia em achar, preste bem atenção, redobre sua atenção para cá, querido. A grande mentira consistia em achar que, deixando os antigos caminhos pré-estabelecidos por Deus e seguindo seus próprios caminhos, eles estariam em condições melhores. Ok? A grande mentira consistia nisso, que achar que, deixando aquilo que o Senhor sempre mandou eles fazerem, o modelo que o Senhor deixou para adorar,
e agora eles olhassem assim, vamos fazer do nosso jeito. Eu acho que não é tão necessário fazer isso para Deus. Eu acho que não tem que ser tão radical desse jeito. Eu acho que não tem que ser tão prioritário. Eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu quero. E com isso eles começaram a viver uma grande mentira, porque a grande mentira consistia em deixar Deus para segundo plano e agora estabelecer novos caminhos, viver do jeito que eles queriam. E a grande mentira que alcançou eles é que agora eles se tornaram praticantes da idolatria. Por isso Deus levanta o profeta e diz assim, olha, eles caíram nesse erro. Em vez de seguir exatamente as trilhas, os caminhos que eu mandei, eles começaram a inventar novos caminhos, andar por eles, e quando eles achavam que estava tudo bem, que eles estavam abafando, na verdade estavam vivendo a grande mentira. Porque eles se afastaram da adoração como eu mandei e agora estavam adorando a ídolos. Estavam adorando outras coisas. Israel, querido, ele começou a semear um futuro desastroso, porque abandonou as veredas antigas, os caminhos antigos pré-estabelecidos por Deus, por onde eles deveriam andar, para seguir os seus próprios caminhos. E o que seria então, pastor, essas veredas antigas? Costumes, tradições na igreja que a gente tem que voltar lá atrás e seguir? Preste bem atenção, querido. Existe uma diferença muito peculiar dentro da Bíblia entre princípios, costumes, princípios e estratégias e assim sucessivamente. Os costumes, as estratégias, eles podem mudar com o passar do tempo. Ele pode mudar conforme as regiões, necessidades. Eles podem ser atualizados, mas princípios, diga princípios, esses são imutáveis. Esses são aqueles que Deus estabeleceu e disse assim, é esses que ele chama de veredas antigas. Os princípios que são imutáveis. Então, veredas ou caminhos antigos, trata-se dos princípios inegociáveis de Deus, nos quais devemos andar. Amém? Então, colocar tudo junto ali ficou meio bagunçado, mas diga assim comigo, veredas, vamos lá, veredas ou caminhos antigos, trata-se dos princípios inegociáveis de Deus, nos quais devemos andar. Essas são as veredas antigas chamadas na Bíblia. Aqueles caminhos que Deus estabeleceu desde o começo e disse, olha, vocês vão andar por eles. Deus não disse assim, olha, vocês vão passar por eles e depois vocês vão mudar de rota. Não, é esse caminho. Pode no meio do caminho você pavimentar o caminho, você pode aplanar o caminho para ganhar velocidade, sim, mas o caminho tem que ser esse. A rota tem que ser essa, o princípio tem que ser esse. E quando Israel deixou de lado essas veredas antigas, eles começaram a praticar a grande mentira, que a Bíblia também chama de idolatria. Idolatria. Tira essa projeção, obrigado. O que é idolatria, segundo a Bíblia? Eu fui olhar dentro tanto do dicionário da língua portuguesa, como do dicionário bíblico, o significado de idolatria. E eu achei 3 significados para idolatria. Primeiro, idolatria é um culto prestado a imagens considerando como divindade. Idolatria é quando alguém presta um culto para uma imagem, chamando essa imagem de divindade, de Deus, de Senhor. Isso é o primeiro conceito sobre idolatria. Conceito esse que eu e você conhecemos. E na maioria das vezes nós fechamos aí, achamos que idolatria é só isso. É alguém fazer uma imagem, seja ela do material que for, de ouro, de barro, de prata, de bronze, de madeira, de gesso, e se curvar diante dela, fazer as suas preces, as suas orações. Esse é um dos conceitos de idolatria. Mas existem 2 outros conceitos bíblicos sobre idolatria, inclusive esse é o conceito secular, do dicionário da língua portuguesa. É um culto prestado a uma imagem quando se considera que essa imagem é Deus. Biblicamente, idolatria tem mais 2 significados. Colocar qualquer prioridade antes de Deus.
tudo que você colocar na sua vida antes de Deus, a Bíblia condena e diz que é um ato de idolatria. Não é à toa que um dos mandamentos do Senhor, quando ele começa lá os mandamentos, ele diz: não terás outro Deus diante de ti, tá? Não farás para ti imagem de escultura, eu sou o único Deus, não há outro além de mim. Então tudo que você coloca com maior prioridade antes de Deus é idolatria. E a terceira definição de idolatria, que é uma definição mais figurada, diz que todo tipo de amor excessivo é idolatria. Amor excessivo é idolatria. Ok? Vamos ver um exemplo bíblico? O grande patriarca Abraão. E na maioria das vezes nós somos idólatras sem perceber. É fácil a gente apontar a idolatria dos outros. É fácil nós dizermos que os outros são idólatras. Mas difícil é reconhecermos quando nós praticamos idolatria. Abraão era um homem com um coração extremamente temente a Deus. Um homem que já tinha se livrado das imagens de escultura, que seu pai era fabricante de imagens de escultura. E ele nunca adorou, pelo contrário. Diz algumas literaturas judaicas que Abraão, ele olhava para aqueles ídolos e ele não via naqueles ídolos Deus. Não via o Senhor naqueles ídolos. Inclusive diz uma das literaturas judaicas que uma vez ele olhou para aqueles ídolos, pegou um pedaço de pau e disse assim: vocês são Deus? Então escapem de mim. Pegou o pedaço de pau e partiu para cima e quebrou tudo. Então ele diz assim: não podem ser Deus, porque se fosse Deus, eles teriam me resistido, eles teriam de alguma forma parado. Mas esse homem, querido, ele caiu nessa armadilha também, de sair das veredas antigas, de amar a Deus sobre todas as coisas, e começou a ter um amor excessivo pelo seu próprio filho. Pastor, não tem que amar meu filho? Querido, põe amor nas minhas palavras, tá bom? Põe amor nas minhas palavras. Não radicalize, vamos interpretar. Você deve amar os seus filhos. Sim, amar. E amar é saber dizer não. Sabe? Amar é saber proteger, suprir necessidades, estar ao lado, aconselhar. Tudo isso são formas de amor. Tem que amar, sim. Porque se eu não amar os filhos, as pessoas que eu vejo, como é que eu vou amar que Deus que eu não vejo? A Bíblia diz isso. Mas o amor dele passou a ser excessivo por este filho, ao ponto desse filho começar a vir em primeiro lugar na vida dele, colocando Deus a segundo lugar, segundo plano. Então tudo que eu coloco na frente de Deus, que eu amo mais do que a Deus, se torna objeto de idolatria. Para corrigir isso, o que é que o Senhor faz com Abraão? Ele faz um desafio, leva o menino lá no topo do monte e lá nós vamos ver quem é que você ama mais. E ele leva o menino e quando chega lá, ele obedecendo a Deus, ele se propõe a sacrificar. E o que é que o Senhor diz quando impede? Agora sei que tu temes a Deus. Que foi só por um momento o seu deslize ali de colocar o seu filho em primeiro lugar, mas você já corrigiu. Então, não faça nenhum mal para o menino. Então, querido, em resumo, quando falamos sobre idolatria, o ser humano passa a ser idólatra quando coloca Deus em segundo lugar. Todo ser humano que colocar Deus em segundo lugar, em segundo plano, com algumas coisas antes como prioritárias, se torna um idólatra. Seja ele frequentador de uma igreja ou não. E muitas vezes, como eu falei, se até Abraão caiu nessa cilada, quem de nós está isento de cair? Nenhum. Por isso nós precisamos entender o que diz a palavra de Deus. Então, quando o ser humano ele coloca qualquer outra coisa em primeiro lugar e Deus como a segunda opção, como a segunda alternativa, como secundário, ele se tornou um idólatra. Então, é por isso que nós temos o entendimento que as pessoas podem idolatrar outra pessoa, como filho, como esposo, como marido, como pai, como mãe. Pode idolatrar bens pessoais como casa, carro, dinheiro e outras coisas. Porque a partir do momento que coloca Deus em segundo plano, tudo as outras coisas que colocou antes de Deus se torna objeto de idolatria. Em outras palavras, querido, quando Deus criou o ser humano,
Deus determinou os caminhos que ele deveria andar, que ele deveria trilhar, que é isso que a Bíblia chama de veredas antigas. Aqueles princípios que Deus predeterminou. Vou lhe dar alguns exemplos. Mandado de domínio. Gênesis 1:26, quando o Senhor disse assim, olha, governe sobre as aves do céu, os peixes do mar e tudo mais, ali foi um mandato de domínio, que muitas vezes nós não exercemos, mas é um princípio estabelecido por Deus. Você nasceu para governar essa terra, amém, querido? Obediência é um mandato de domínio, uma ordem dada por Deus, é uma vereda antiga. Obedecer a Deus. A multiplicação da espécie humana, que se reproduzam, é um mandato dado por Deus. A preservação da vida, a proteção à vida, são veredas antigas dadas por Deus. O matrimônio, como unidade entre um homem e uma mulher, também é uma vereda antiga estabelecida por Deus. Mas acima de todas essas, a principal de todas, foi que o ser humano amasse a Deus. Essa foi a principal vereda, o principal mandamento que Deus estabeleceu, que o homem amasse a Deus sobre todas as coisas. Amasse a Deus sobre todos e qualquer outro tipo e forma de amor, de entendimento. Deveria amar a Deus. E uma vez até perguntaram isso para Jesus, para ver se não tinha mudado quando Jesus esteve na terra. Em Mateus capítulo 22, versículos 36 a 40, Mateus 22, de 36 a 40, perguntaram para Jesus assim, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Qual é o grande, sobre todos eles? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, ou seja, em toda a sua esfera, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Em tudo. Aí olha o que diz o versículo 38. Este é o grande e primeiro mandamento. Então, qual o principal mandamento, o principal princípio que o Senhor estabeleceu sobre a face da terra? Que o homem amasse a Deus sobre todas as coisas. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha o que diz o versículo 40, na sequência. Destes dois mandamentos, que era amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, está um abaixo do outro, dependem toda a lei e os profetas. Quando a Bíblia está dizendo esse texto, a lei e os profetas, está falando o quê? De todas as escrituras sagradas, porque até os dias de Jesus não era escrito o Novo Testamento, só existia o Antigo, e era chamado de lei e profetas. O que Jesus está dizendo aí é o seguinte, toda a base das escrituras sagradas, todas as bases do cristianismo que nós vivemos está amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, em segundo plano. Então, como eu falei para você, esta é a maior de todas as veredas, de todos os caminhos que Deus estabeleceu para o homem andar, amar a Deus. E aí Israel começou a cair na grande mentira. Deixou de amar a Deus e começou a amar outras coisas. E hoje não é diferente. Quando nós deixamos de amar a Deus sobre todas as coisas e começamos a amar outras coisas antes de Deus, nós estamos vivendo a grande mentira também. Nós estamos saindo das veredas antigas que Deus estabeleceu, e agora estamos andando pelos nossos próprios caminhos. E todas as vezes que eu ou você andamos por caminhos que Deus não é a prioridade absoluta, começamos a andar em rotas alternativas que Deus não determinou, servindo a Deus de qualquer jeito, eu estou fora das veredas antigas e vivendo a grande mentira. Isso é doído para nós ouvirmos, querido, é uma exortação? É, mas é bíblico. Entenda, receba essa palavra com amor. Todas as vezes que o ser humano passa a deixar Deus em segundo plano e começa a andar em outro caminho que ele acha melhor, ele está abandonando as veredas antigas e vivendo a grande mentira.
Quantas pessoas talvez você conheça que diga assim, depois que eu saí da igreja, minha vida melhorou. Ficou ótima. Ganhei mais dinheiro. Olha o meu carro como está melhor, a minha casa está melhor. Está vivendo uma grande mentira. Por quê? Porque toda mentira, quando ela chega com alguém, ela tem cara de verdade. Só depois que ela parece que é mentira. Por isso Jesus chegou até a dizer para pessoas que pensavam dessa forma, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então essa é a preocupação principal de Deus. Vou resumir essa primeira parte. Deus criou o homem, estabeleceu caminhos para ele andar, e o principal é que o homem ame a Deus acima de todas as coisas. Que Deus seja primeiro, prioridade. Se o homem não faz isso, ele está vivendo a grande mentira da idolatria, e ele está fora das veredas antigas. Então o Senhor, pelo mesmo profeta Jeremias, ele faz um chamamento para retornar às veredas antigas. Deus sempre chama o seu povo para regressar para os seus caminhos corretos, para as veredas antigas, para que o homem abandone a obstinação do seu coração. Em Jeremias capítulo 6, o versículo 16, Jeremias 6,16, diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminhos e vedes, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e acharei descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Olha o que o Senhor está dizendo aqui. Ele está chamando e diga assim, olha, pare, se posicione, pare à margem do caminho que você está andando e comece a perguntar, quais são as veredas antigas que eu tenho que andar? Porque se você achar as veredas antigas e andar por ela, tem uma promessa nesse texto. Qual? Descanso para a sua alma, paz. Quem anda nas veredas antigas sempre vai andar em paz, mesmo dentro da guerra consegue andar em paz. Agora, o que o povo de Israel fez? Não queremos. Queremos andar do nosso jeito. Queremos fazer do jeito que nós queremos. E Deus assim, ok, andem. Sabe qual foi o resultado? Pararam no cativeiro da Babilônia. Pararam escravos no cativeiro da Babilônia. Porque não quiseram voltar às veredas antigas. Com isso eu quero te dizer o lado bom e mal da força de andarmos ou não nas veredas antigas. Qual é o resultado quando eu volto para as veredas antigas, quando eu volto para os princípios do Senhor, quando eu volto a caminhar na esteira que o Senhor determinou na sua palavra? O texto diz, eu acharei descanso para a minha alma. Você achará descanso para a sua alma. Em outras palavras, você encontrará paz, meu irmão. Paz. Mesmo em tempo de guerra, você terá paz dentro de você. Temos exemplos na Bíblia referente a isso, querido. E eu vou já falar sobre eles. Mas uma coisa que nós precisamos hoje parar e observar, e inclusive aqui nessa igreja a gente tem aumentado o nível de entendimento sobre isso. Por que é que nós estamos encontrando ultimamente, dentro da humanidade, tanta gente desequilibrada e doente emocionalmente? E aí eu não quero entrar na área aí dos profissionais, mas quero só dar uma dica, né? Você é só um pouquinho habilidoso. Quando você encontra uma pessoa desequilibrada emocionalmente, a primeira coisa que você pode perguntar e detectar, onde está Deus na vida daquela pessoa? Em que prateleira ela colocou Deus? Nós vamos observar, querido, que na maioria das vezes, o principal motivo das pessoas estarem doentes emocionalmente, desequilibradas, é porque Deus não é a prioridade. Ela está sofrendo por quê? Porque ela colocou o pai e a mãe em primeiro lugar, acima de Deus. Ela colocou os filhos acima de Deus. Ela colocou os seus bens acima de Deus. Colocou pessoas antes de Deus. E quando passou por um momento de dor, de luta, de machucado, de traição com essas pessoas, ela agora entra numa crise emocional. Por quê? Porque Deus está na prateleira de baixo. E alguns só procuram Deus quando
já não acham mais jeito, saída. Então, diante disso, a pessoa perde o quê? Perde a sua paz. Por quê? Porque abandonou as veredas antigas, abandonou aquilo que é estabelecido pelo Senhor. Talvez alguém diga, pastor, então quer dizer que crente não pode andar emocionalmente abalado? Mais uma vez eu lhe peço, põe amor nas minhas palavras. Não foi isso que eu disse. O que eu quero te mostrar hoje, à luz da palavra de Deus, é que quando nós andamos nas veredas antigas, nos princípios, onde colocamos Deus em primeiro lugar, Ele te dá paz, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Você vai conseguir resolver em paz. E paz começa de dentro para fora. Por isso que Jesus diz assim, deixo-vos a minha paz, não como o mundo dá. Porque qual é a paz do mundo? É propaganda de fora para dentro. Olha, se tiver paz social, se tiver paz no país, se tiver paz na sociedade, você vai ter paz. Mas Jesus não ensinou assim. Ele diz assim, se você tiver paz dentro de você, o ambiente que você estiver, independente se estiver em guerra ou não, estará em paz. Porque paz é algo que começa dentro de nós. E é isso que o Senhor está prometendo. Se você andar pelas veredas antigas, você vai ter um nível de paz tão grande dentro de você, que na hora da guerra, a guerra não vai te abalar emocionalmente. Vamos ver exemplos na Bíblia? Eliseu, profeta Eliseu. Esse homem, ele andava nas veredas antigas ou não? Sim. Deus era o primeiro lugar na vida dele ou não? Sim. Um dia, o exército inimigo cerca a casa dele. O servo dele, chamado Geazi, andava nas veredas antigas? Não. Era ganancioso e mentiroso. Amava mais os bens, o dinheiro, a riqueza do que a Deus. Quando o exército inimigo cercou a casa deles, Geazi, que andava pelos seus próprios caminhos, foi lá fora, olhou e disse, estamos perdidos. Hoje não escapamos. Entra na casa correndo, chega lá, Eliseu, meu senhor, nós estamos cercados pelos exércitos inimigos, nós vamos morrer. O profeta deu aquela levantada, tranquilo, da cama. Como é que alguém cercado por um exército inimigo, que veio para matá-lo, pode, com tanta serenidade, levantar da cama, dar aquela esfregada básica no olho, e do lado de fora olhar, ficar sossegado e tranquilo? Porque ele andava nas veredas, ele tinha paz no meio da guerra, mesmo cercado pelos inimigos, a paz não saiu de dentro dele. E ele simplesmente olhou e disse assim, Deus, abre os olhos do moço para que ele veja. Dá a ele essa oportunidade de ele ver qual é o resultado de quem anda no caminho do Senhor, quem tem Deus em primeiro lugar na vida. E aí a Bíblia diz que ele conseguiu ver o exército inimigo e por fora cercado dos exércitos celestiais. O que o profeta fez? Voltou para dentro de casa. Não sei se a Bíblia não diz, mas talvez ele voltou para dormir, para ir comer, sentar na sua mesa e comer. Ele voltou lá sossegadinho, tomar um cafezinho. Se fosse aqui em Cunha, ele ia tomar um café com requeijão, né? Com farinha e queijo. Ele simplesmente, querido, cercado pelo exército inimigo, ele voltou para dentro da sua casa. Tranquilamente, sossegado. Por quê? Porque ele não perdeu a paz. Porque ele tinha o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Há uns dias atrás aqui eu dei o exemplo de Pedro também. Pedro foi preso por Herodes, o mesmo que semanas anteriores tinha matado outro discípulo de Jesus chamado Tiago, colocou na prisão para ser morto no dia seguinte. O que Pedro fez? Foi dormir sossegado. Como que alguém que é preso, colocado numa prisão para ser morto no dia seguinte, consegue dormir? Quantas vezes nós não perdemos a noite de sono por causa de uma conta para pagar no outro dia? Quantas vezes nós não perdemos a noite de sono por pensar num problema? E Pedro agora, querido, ele simplesmente, mesmo sabendo que no outro dia iam matar ele entra no cárcere, deita e dorme. E dormiu tão pesado que foi preciso o anjo acordar ele. Pegou no sono legal mesmo.
Por que ele pegou no sono tão legal daquele jeito? Eu falei para você. Porque ele tinha certeza e confiança na palavra do Deus que ele servia. E Jesus tinha falado um tempo atrás para ele assim: Pedro, hoje tu é novo, tu vai para onde você quiser, mas vai chegar uma época que tu vai ficar bem velhinho, que as pessoas vão te pegar pela mão e vão levar para onde tu não queres. Então ele deitou e pensou o quê? Jesus já me viu bem velhinho andando, então se eu vou ficar velhinho, eu não vou morrer hoje. É só confiar na palavra de Deus. E dormiu. Dormiu tão ferrado que o anjo chegou lá, abriu as portas, sacudiu. Meu irmão, sacudiu, terremoto, as portas. Será que confiava em Deus? Eu preciso do anjo ir lá e sacudir ele. Ei, acorda, está na hora de você ir embora. Pois não? Bora. Come on. Let's go, bora. Teve que levar ele até a porta da prisão. Por quê? Porque ele confiava no Senhor. Deus era o primeiro lugar na vida dele. Ele sabia que o que Deus falou para ele ia se cumprir. Então, mesmo diante de uma ameaça de morte, meu irmão, ele tinha paz. Por quê? Porque ele andava nas veredas antigas, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. A palavra de Deus valia mais do que o decreto de Herodes. O que o rei falou que ia fazer com ele não estava acima do que Jesus já tinha falado para ele, meu irmão. Há dias atrás aqui nós tivemos uma palavra também sobre Abacuque, no começo desse mês. E quando o Senhor fala para Abacuque estava ali todo preocupado, atemorizado, o que é que vai acontecer, o que não vai. Aí o Senhor fala com ele, quando ele coloca a palavra de Deus em primeiro lugar, ele começou a entender e começou a dizer: ainda que não tenha fruto na videira, ainda que não tenha rebanho no curral, ainda que tudo seja roubado, que a fome atinja a terra, ainda que toda série de desgraças chegue neste lugar, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque Ele vai me fazer cavalgar pelas alturas acima de todas essas situações. O que ele está aprendendo ali, querido, é que eu posso até não ter poder para mudar uma situação, mas Deus pode me revestir de poder para suportar. Tem coisas na sua vida, querido, que você não vai ter condições de resolver de imediato, mas se Deus for prioridade na sua vida, Ele vai te dar poder para suportar, para vencer, para ultrapassar aquele momento, aquela fase na sua vida. É isso que você precisa entender. Então, qual é o benefício quando eu ando nas veredas antigas? Tenho paz interior. Paz. Mesmo na guerra, o Senhor me dá paz interior. Agora, qual é a consequência quando eu não ando nas veredas antigas? Existem várias, mas eu quero te dizer uma básica que é repetida várias vezes na Bíblia. Uma das consequências de não andar nas veredas antigas é que Deus retém até o orvalho. Por que a Bíblia se preocupa em falar em um fenômeno da natureza que nós, a maioria, nunca nos preocupamos com ele? Você já se preocupou se caiu o orvalho durante a noite ou não? Alguma vez você acordou assim pensando: será que caiu o orvalho? Será que caiu o suficiente? Mas Deus se preocupou com isso. E aí eu fiquei intrigado. E eu fui procurar e achei várias e várias vezes na Bíblia, repetindo, Deus falando de orvalho, e Ele dizendo assim: olha, que se não me obedecer, eu corto até o orvalho, eu fecho o céu para não cair orvalho. E aí eu fui estudar um pouquinho sobre o orvalho. O orvalho é um fenômeno regulador da terra diante das bruscas mudanças de temperatura entre o dia e a noite. Primeiro motivo de Deus mandar o orvalho: quando o sol vem na terra, aquece a terra. Eu estou falando da estrutura pó, terra. Para que é que vem o orvalho? Para refrescar a terra e para prepará-la para que no dia seguinte, quando vier de novo o calor, não mate os nutrientes da terra, que a terra não fique infrutífera, que a terra não perca a sua qualidade, não perca o seu valor. Que Deus lindo, não? Toda noite Deus se preocupa em mandar o orvalho sobre a terra para refrescar do calor que teve e
preparar para que o calor do outro dia não danifique a terra. Que coisa linda, né? Como se não bastasse, o segundo objetivo do orvalho é o fenômeno que auxilia as plantas a remover o gás carbônico que ela reteve do ar. Você inspirou o oxigênio, soltou o gás carbônico, vai lá para as plantas, o orvalho vem para lavar as plantas toda noite, para tirar o gás carbônico para elas não morrerem. Que coisa linda, não? Aí eu pergunto, o orvalho é importante ou não é? Demais. A partir de hoje você vai valorizar o orvalho. Quando você vê tudo molhadinho de manhã, lá na porta da sua casa, em vez de reclamar porque está frio, você vai dizer o quê? Glória a Deus, obrigado Jesus, porque o Senhor preservou a terra, limpou as plantas para me respirar melhor. Amém? Mas Deus disse que se nós não andarmos nas veredas antigas, Ele retém até o orvalho. Aí o negócio pega aqui embaixo, pega ou não pega? Se não renova a terra, se não protege a terra, para ela não se tornar improdutiva, se ela vai limpar as plantas, para nós seres humanos respirarmos melhor, se faltar, vai dar problema. E o mais interessante é que Deus é lindo e maravilhoso. Sabe qual é o lugar que mais Ele manda orvalho? Nas terras secas e desérticas. Por quê? Porque os micro-organismos e os animaizinhos que moram lá precisam sobreviver. E sem orvalho, morreriam. Então, Deus ele chega ao extremo de dizer assim, olha, e eu vou dizer uma coisa para você, segundo a pesquisa que eu fiz, o orvalho é mais importante do que a chuva. Porque se a chuva vier em grande quantidade, em vez de abençoar a terra, danifica. E o orvalho sempre vem na medida necessária para o seu devido local. Para você ver que antes, quando Deus criou o homem, até os dias de Noé, até o dilúvio, não existia chuva. Deus mantinha a terra funcionando só com o orvalho. Porque é muito mais importante que a chuva. Chuva é sinal de bênção, mas o orvalho é sinal de permanecer vivo, de permanência da vida humana. Então a falta do orvalho, ela não regenera a terra se torna seca, desolada e infértil, infrutífera. E aí Deus diz o seguinte, se não andar nas minhas veredas, eu fecho o céu para não vir nem orvalho. Onde está isso? Ageu capítulo 1, versículo 9 e 10. Ageu 1, 9 e 10. Diz assim, de fato, esperaste muito, mas veio pouco. E esse pouco, quando vocês levaram para casa, eu dissipei num só sopro. Será que Deus estava com raiva? E agi deste modo, por que motivo? Questiona o Senhor dos Exércitos. Ora, porque deixastes a minha casa sob escombro, ao passo que cada um de vós só dá atenção à sua própria casa e os seus próprios bens. Olha o que ele diz no versículo 10. Por esta razão, por causa de vós mesmo, o céu reteve o orvalho e cessou a terra de dar o seu fruto costumeiro. Sem orvalho, a terra se torna infrutífera. Versículo 11. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que afetou sobremaneira o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também todas as pessoas e rebanho. Não é só a terra que é afetada não, pessoas e rebanho, porque a gente precisa respirar ar puro, né? O trabalho de vossas mãos foi prejudicado. O que o Senhor estava dizendo aí? Olha, vocês abandonaram as veredas antigas e começaram a colocar os bens de vocês, a casa de vocês, acima de me amar. Colocaram em primeiro lugar e esqueceram de mim. Por causa disso, por causa de vocês, vocês é que provocaram os céus fechados para reter o orvalho. O orvalho agora foi retido. O profeta, querido, ele está denunciando que o céu está fechado, retendo o orvalho,
porque servir a Deus se tornou menos importante e secundário. Qual é o fundo dessa profecia de Ageu? O povo voltou do cativeiro, chegaram lá com uma ordem assinada pelo rei Dario e começaram a todo vapor reconstruir o templo. Não, primeiro tem que ser a casa do Senhor, e começaram bem. Só que quando eles chegaram em meia parede, na altura de janela, eles começaram a olhar e dizer assim: está dando muito trabalho. Vamos construir nossas casas primeiro? Eu não tenho tempo agora de ir lá de continuar a construção do templo, não. Eu tenho que plantar minha roça. Eu tenho que cuidar das minhas ovelhas. Eu tenho que dar uma melhorada na minha casa. Eu tenho que aplanar a minha casa. Aplanar a casa seria fazer o quê? Fazer reboco, acabamento na casa. Eu tenho que fazer primeiro lá na minha casa. E aí o Senhor levanta o profeta e diz assim: olha, porque vocês abandonaram a minha casa, porque vocês deixaram a minha casa em segundo plano e foram construir a casa de vocês, vocês trabalham e não conseguem ter resultado. E o pouco que tem, quando chega dentro da casa de vocês, eu sopro para perder tudo. Ele chega a dizer no texto que vocês trabalham e o salário é como se colocasse num saco furado. Planta e não colhe. Por quê? Porque esqueceram a minha casa, esqueceram a minha obra, deixaram os meus caminhos em segundo plano e foram fazer os de vocês. Por causa disso, o céu fechou, reteve até o orvalho. Querido, quando nós colocamos Deus em segundo plano, quando nós perdemos o amor por Ele, quando perdemos o amor em servir a Deus se torna um fardo para nós. Até as nossas ofertas passam a ser desprezíveis diante de Deus. Sabe aquela ideia de assim, não, eu não tenho tempo para fazer nada na igreja, mas porque eu estou trabalhando muito, eu estou com tal. Mas não se preocupe, porque eu vou pegar, vou ficar rico e vou ajudar a igreja, vou ajudar missões, eu vou e tal, eu quero ser o maior dizimista da igreja, tal. Deus olha e diz assim: esse tipo de oferta para mim é desprezível. E qual é a oferta que Deus ama? É a oferta de alguém que dá com o coração grato, porque Deus é o primeiro lugar na sua vida. Se Deus não for o primeiro lugar na sua vida, se o teu trabalho, o teu ganho for o primeiro lugar na sua vida, a sua oferta pode ser milionária diante de Deus. Deus diz que ela é desprezível. Porque Deus não está interessado na oferta. Deus está interessado no ofertante. Sabia disso? Mais interessado que no valor da tua oferta, Deus está interessado em você. Em você. A forma que você o ama, a forma que você coloca o seu coração, a forma que você serve a Ele, vale muito mais para Deus que o valor da sua oferta. Por isso ele chega a dizer que a oferta se tornou desprezível. E ele levanta outro profeta, em dias muito próximos de Ageu, também na mesma época, depois do cativeiro, chamado Malaquias. E Malaquias, no capítulo 1, do versículo de 6 a 14, eu não vou ler o texto, só vou explicar para nós ganharmos tempo. O profeta denuncia que as pessoas perderam o amor a Deus, e por isso os sacerdotes diziam assim: eu estou cansado de servir a Deus. Vamos trazer para o nosso dia? Estou cansado de servir a Deus, estou cansado de ir na igreja, estou cansado de fazer célula, estou cansado de falar, de pregar, estou cansado. Meu sonho agora é o seguinte: ter uma casinha branca de varanda, o quintal e uma janela para ver o sol nascer. E a igreja a gente deixa para uma vez por semana, tá bom. A gente vai lá, bate cartão com Deus. I love you, my God. Estamos resolvidos. Aí Deus olha e diz assim: não é isso que eu quero de vocês. Não é isso. Aí, sabe outra coisa que estava fazendo nos dias de Malaquias? As pessoas estavam trazendo oferta para a casa do Senhor desprezíveis, as piores que tinham. Foi denunciado que eles levavam o boi com defeito, o olho furado, manco. Vamos trazer isso para os nossos dias? Aqui não acontece, mas eu já vi muito lugar que tem gente que só dá de oferta que não presta mais para ele. Indivíduo chega na igreja e está fazendo aquela banca. Não, está aqui, pastor, eu estou dando um carro de oferta. Com busca e apreensão, parcela atrasada,
botou bichado e acha que está servindo a Deus. E acha que está servindo a Deus. Eu me lembro que uma vez nós recebemos um carro aqui de oferta e meu irmão tinha um problema crônico na bobina do carro, e era um carro que a peça era cara. Nós compramos 6 bobinas e não resolveu o problema do carro. Nós vendemos o carro por um terço do preço, para nos livrarmos dele. E a pessoa saiu da igreja porque nós vendemos o carro barato. Deu lixo para a igreja de oferta e achava que estava tudo certo. Era o que estava fazendo naqueles dias. Por isso que quem caminha conosco aqui sabe, durante muito tempo, até que mudasse a mentalidade do povo aqui na igreja, nós não fazíamos bazar. Porque bazar a igreja é o dia de tirar o lixo de casa, né? Ah, vai ter bazar na igreja, dá aquela panela que já quebrou o cabo, dá o ventilador que quebrou a palheta. Você acha que não? Dá a cueca da criança que tem aquela freada. E acha que está servindo a Deus. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo que não serve mais na sua casa, também não serve na casa de Deus. Mas eu louvo a Deus porque eu agradeço a Deus que aqui nessa igreja nós já temos uma mentalidade renovada que para Deus tem que ser o melhor. A prova disso é que quando faz bazar aqui na igreja, as pessoas da cidade já veem e dizem assim, não, o bazar lá da igreja deles é bom. Só tem coisa boa. Por quê? Porque nós nem recebemos e nem damos lixo. Eu conheço um pastor que ele uma vez me contou que chegou alguém e disse assim, pastor, eu tenho uma TV para dar para a igreja, colocar na igreja. Aí ele, amém, o senhor vai buscar lá em casa? Ele disse, eu vou. Chegou lá, meu irmão, sabe aquelas TV antigas de tubo? Que era para você ligar e deixar meia hora esquentando? De válvula ainda, não era nem de tubo, de válvula. Em vez dele dar para o museu, que era o lugar certo, porque não se acha mais aquele negócio, ele queria dar para a igreja. O pastor pegou assim, ele disse que era no morro, ele só disse para o diácono que estava com ele, olha, se não vai passar ninguém lá embaixo. Pegou e jogou lá embaixo e acabou com o negócio. Querido, muitas vezes nós estamos fazendo isso, achando que nós estamos dando o nosso melhor para Deus, dando aquilo que não serve mais para nós, que é o lixo. Sabe como é que a Bíblia chama isso? Teve uma outra versão que eu li desse texto, na versão da Bíblia Mensagem, que Deus dizia assim, vocês estão fazendo culto de mentirinha. Culto de mentirinha. O que é um culto de mentirinha? Aquele que eu não trago o meu melhor para Deus. E antes que você pense só na questão econômica, coloque amor nas minhas palavras. Quando nós nos apresentamos para cultuar Deus, tem que ser o seu melhor, tem que ser o seu melhor louvor, meu irmão. Tem que ser a sua melhor adoração, tem que ser a sua melhor postura. Ah, eu trabalhei, hoje eu estou cansado, tá? Mas quando eu chegar na igreja eu tenho que respirar fundo e dizer assim, hoje vai ser o meu melhor culto. Hoje vai ser a minha melhor adoração. Hoje vai ser a minha melhor entrega aqui diante do Senhor. Hoje vai ser a minha melhor intercessão. Esse é o culto que agrada a Deus. Essa é a postura que agrada ao Senhor, de você, cada dia que você fizer algo para o Senhor, mesmo que seja algo habitual, sempre pensando, hoje eu vou fazer melhor. Hoje eu vou fazer a melhor entrega. Hoje eu vou ter a melhor postura diante do altar do Senhor. Então, querido, essa palavra, naqueles dias, será que não se repete nos dias de hoje? Que muitas vezes nós queremos oferecer para o Senhor o pior, o lixo. Chega no momento da nossa adoração, nós dizemos, eu estou cansado. Mas sai daqui, tem um festival lá na praça, o indivíduo fica lá. Mas na hora da adoração aqui, acabou? O pessoal canta muito, 3 músicas. Vai para lá, passa 10 músicas pulando. Aí eu pergunto, quem está sendo a prioridade nessa adoração? Quem está sendo prioridade nas nossas vidas? Eu quero finalizar essa palavra, querido, dizendo a você que quando servir a Deus se tornar algo secundário, desprezível,
quando no seu altar falta a melhor entrega, os céus se fecham e Deus retém o orvalho. Por isso, vivemos muitas vezes em cerquidão. Mas hoje essa palavra, querida, não é apenas para nos expor. Essa palavra é para nos retirar dessa sequidão. É para abrir os céus, para que não retenha mais o orvalho. Para que, querido, nós possamos voltar às veredas antigas e entregar o nosso melhor a Deus. E a partir de hoje, sairmos daqui, voltando às veredas antigas, colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Quantas vezes, querido, um problema veio antes de Deus? Quantas vezes um cansaço, uma dor, um frio veio antes de Deus? Não, hoje eu estou cansado, eu vou ficar em casa. Outro dia eu cultuo a Deus. Ah, hoje está muito frio. Outro dia eu cultuo a Deus. O frio ficou acima de Deus. O cansaço ficou acima de Deus. A sua disposição em fazer algo na casa do Senhor ficou acima de Deus. E isso é idolatria. Sabe qual é o nosso problema, querido? É que nós não estamos mais querendo viver nas veredas antigas. Porque as veredas antigas, elas são exigentes na caminhada. É uma caminhada que exige postura, exige força, determinação e não nos dá a alternativa de desistirmos. Então é mais fácil nós queremos sair delas e entrarmos em outras veredas. E quando o Senhor me ministrava quarta-feira, que eu estava ali sentado, que o Senhor ainda não me dava a palavra, Ele disse assim: o meu povo precisa voltar às veredas antigas. E uma que precisa ser restaurado é a minha presença dentro das suas casas. Eu pergunto, meu irmão, há quanto tempo você não faz uma oração junto com toda a sua família dentro da sua casa? Há quanto tempo você não reúne a sua família e lê um texto da Bíblia na sua casa? Há quanto tempo você não faz um culto doméstico? Que é isso, pastor? Isso é coisa de tradição de antigo. Não, isso é vereda antiga, meu irmão. Cultuar o Senhor dentro da sua casa. Isso é Bíblia. Isso é vereda antiga que nós precisamos restaurar. E o Senhor colocou no meu coração e eu quero fazer um desafio com você. Eu quero desafiar você nos próximos 30 dias fazer um culto doméstico na sua casa. E depois você vai fazer prova do Senhor. Se vai ficar melhor ou pior a condição que você está vivendo hoje. Se você olhar e dizer assim, pastor, não melhorou nada. Não precisa mais fazer. Mas depois de 30 dias, se você vê a mão de Deus atuando dentro da tua casa, faça disso uma vereda única, definitiva e todo dia na sua casa. Pastor, eu sou obrigado a entrar? Põe amor nas minhas palavras. Você não é obrigado nem a servir a Deus, nem para o céu. Você é livre. Faça o que você quiser. Mas eu quero te deixar um desafio. Restaure o primeiro lugar na sua casa para Jesus. Restaure o primeiro lugar na sua casa para o Senhor. Quantas vezes a nossa casa, o primeiro lugar, tem virado o celular, a TV, o computador, e o Senhor não tem tido tempo na nossa casa, nas nossas vidas. Nós precisamos restaurar as veredas antigas, querido, que precisa começar dentro de nós, dentro das nossas casas, para chegarmos na igreja. Muitas vezes nós queremos um milagre aqui na igreja, para que o milagre alcance as nossas casas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Onde Deus quer restaurar é primeiro na sua casa, para depois restaurar a casa dele. Dentro da igreja o Senhor começa a restauração pelos sacerdotes, mas na sua casa Ele quer começar por você, que é o sacerdote da casa. E o desafio aqui para nós voltarmos às veredas antigas é: coloque Deus como prioridade na sua casa. Faça um culto doméstico na sua casa. Reúna os seus filhos. Pastor, como é que eu faço culto doméstico? Eu nunca ouvi falar nisso. Reúne todo mundo, lê um versículo e ora. Já é o básico. Se a gente quiser dar uma melhorada, cantar, canta também. Pastor, lá em casa todo mundo é desafinado. Não tem problema. Hoje pega o celular, coloca lá numa dessas canais aí da internet, coloca um louvor, uma adoração bem alta, canta junto lá, chama a presença de Deus no lugar. Chama. Faça isso. Pastor, mas nós não temos tempo lá em casa. A gente acorda às 6 da manhã, já sai correndo criança para o colégio, isso, aquilo, aquilo outro. Meu irmão,
Você não consegue separar 10 minutos para Deus durante o seu dia? Não dá para acordar 10 minutos mais cedo para reunir, orar, abençoar todo mundo? Homens da sua casa, não é pecado você ter um vidrinho de óleo na sua casa e ungir todo mundo da sua casa. Você é o sacerdote da sua casa. Ungir sua mulher, ungir seus filhos antes de sair. Ministrar bênçãos sobre a vida deles. Pastor, lá em casa eu não tenho marido. Então faça você, esposa. Você que é sacerdote, você que é intercessor da sua casa. Mas se tiver homem, faça, porque o homem foi dado o sacerdócio para ele. Unja, determine. E você vai ver que coisas sobrenaturais vão acontecer. A palavra do Senhor hoje para nós é essa. Vamos voltar às veredas antigas. E qual é a vereda antiga, pastor, que eu preciso voltar? Deus precisa ser o número 1. Deus precisa ser amado sobre todas as coisas. Deus precisa ser a razão da sua existência, a razão dos seus negócios, a razão da sua oferta, a razão da sua entrega, a razão da sua adoração. Deus tem que estar em primeiro lugar. E se Ele estiver em primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas. Hoje o chamado de Deus para nós é: volte às veredas antigas. Volte naquela vereda em que Deus é primeiro, que Deus é absoluto, que você não dispensa estar na presença do Senhor por causa de outra coisa. Eu sempre ensino você precisa descansar, você precisa ter dia de férias, você precisa ter dia de descanso. Sim, mas as suas férias e seu descanso não pode vir antes de Deus. Não é à toa que nós trabalhamos 11 meses e descansamos 1. E para Deus a gente quer fazer o diferente, né? Quer descansar 11 meses e trabalhar 1 para Deus. Vamos fazer o contrário. Vamos colocar Deus em primeiro lugar. Os céus está retendo o orvalho. E eu não estou falando do orvalho que está caindo ali fora por causa do frio. Aqui a nossa região é até privilegiada, porque vem o orvalho com o frio. Eu estou falando da sequidão muitas vezes da sua alma, da sequidão do seu espírito, da sua sequidão de não ter mais alegria de estar na presença do Senhor, a sequidão de não ter alegria de viver, de desejar mais a morte do que a vida, de desejar mais partir, acabar com tudo, de que viver, de que ter a alegria de me levantar de manhã cedo e dizer assim: glória a Deus, eu estou vivo, aleluia, porque a vida do Senhor vive em mim. Tirarmos dessa sequidão, de não termos planos para o futuro, de não termos objetivos, de não termos clareza de onde nós vamos chegar. Mas isso só vai ser resolvido quando nós voltarmos lá para a vereda antiga. E a principal é que Deus esteja em primeiro lugar. Fique em pé, eu quero orar com você. O chamado do Senhor é esse. Quando nós não andamos nas veredas antigas, o céu retém o orvalho. Mas a promessa de Deus para mim e para você é que o Senhor não quer nos dar céu de bronze, nem tapete de ferro. Ele quer nos dar todo dia, regar com o seu orvalho, com a sua bênção, a sua presença. Eu posso traduzir que orvalho, se eu fosse olhar teologicamente na Bíblia, orvalho é a presença de Deus para que a terra não pereça, para que a terra tenha vida, para que a terra se renove. Orvalho para mim e para você tem que ser a presença de Deus em nossas vidas, todo dia nos renovando, todo dia nos trazendo ânimo novo, todo dia nos levando a viver na presença de Deus. Fica aqui o desafio hoje, eu quero orar com você. E a nossa oração hoje, em primeiro lugar, todos nós, eu quero chamar você, fazemos uma oração coletiva, pedindo perdão a Deus, quando nós caímos na grande mentira, de achar que os nossos trabalhos, as nossas decisões, as nossas buscas, os nossos descansos, os nossos lazer, tinha que vir antes de Deus. Que servir a Deus tem que ser algo para segundo plano, que servir a Deus tem que ser para depois. Querido, se nós fôssemos olhar, o Senhor nos dá 24 horas por dia, 8 para trabalhar, 8 para descansar, e nas 8 que sobram a gente não tem 8 minutos para Deus. Nós precisamos voltar às veredas antigas, em que Deus seja a primeira pessoa que você fala quando acorda,
e a última antes de dormir. Que Deus tem que ser o principal membro que vai sentar na sua mesa para comer com você. Chame, diga: Senhor, sente aqui na minha mesa, coma comigo, Senhor. Fique à vontade. Fique à vontade. Hoje eu ouvi um testemunho de uma moça que ela, quando entendeu isso, ela fez um propósito no seu coração. Vinha de uma família muito pobre, pai alcoólatra, batia na mãe, batia nos filhos. E ela começou a entender, disse assim: a minha vida só vai mudar, a minha história só vai mudar se eu botar Deus em primeiro lugar. Quando adolescente. E ela diz no testemunho dela que ela fez algo até que não é uma doutrina, não é obrigado eu e você fazer. Foi algo no coração dela, mas eu achei muito interessante. Ela disse assim: Deus, tudo que eu tiver, primeiro será do Senhor. E aí quando ela comprava uma roupa nova, o primeiro lugar que ela vestia é quando ela vinha para a igreja. Ela só usava essa roupa em outro lugar quando ela vinha primeiro com a roupa na igreja. Repito, isso não é uma doutrina, não é obrigado você fazer. Foi a decisão dela. A decisão de fé dela. A primeira roupa ela comprava, o primeiro lugar que ela vestia era para vir cultuar a Deus. Senhor, primeiro eu estou aqui apresentando para o Senhor. Muito obrigado. Porque o Senhor supriu a minha necessidade. De tudo que ela ia fazer, primeiro Deus. Primeiro ela levava. Ela diz que chegou ao nível de receber o material escolar dela do governo e trazer na igreja a mochila antes do primeiro dia de aula. Depois ela ia. Sabe o que aconteceu com a vida dessa moça? Hoje, ela é casada com um pastor, está estudando para o Senhor separar ela para o ministério pastoral. A família dela foi restaurada. A mãe dela, que tinha tentado suicídio 3 vezes, agora é obreira na casa do Senhor. Os 3 irmãos delas estão todos bem-sucedidos na vida. E o pai, que tinha virado andarilho, voltou para casa, aceitou Jesus e hoje está servindo na casa do Senhor. Sabe por quê? Porque aquela moça, mesmo na hora do sofrimento, uma adolescente, sofrimento, dor, apanhando, ela disse que muitas vezes ela apanhava, porque o pai que chegava bêbado não queria deixar ela ir na igreja. Mas ela colocou Deus em primeiro lugar. E hoje ela está vendo o fruto do trabalho. Está vendo o que Deus está fazendo pela vida dela. E foi engraçado ela falando, diz assim: esses dias nós fomos tirar visto para ir para os Estados Unidos. Deram visto para mim, não deram para o meu marido, que é até empresário. Mas para mim, deram. E depois nós voltamos lá e eu apresentei o meu visto e por causa disso deram para ele. Coisas que, ela diz assim, eu vivo hoje coisas que eu nunca imaginei na minha vida, mas eu priorizei Deus radicalmente, em primeiro lugar, na minha vida, no meu coração. O que eu quero, querido, que hoje desafiar a mim e a você, vamos voltar para as veredas antigas. Essa palavra, antes de falar com você, falou muito comigo durante essa semana. Nós precisamos voltar às veredas antigas. Deus precisa ser o primeiro. A sua célula precisa voltar às veredas antigas. Chegar lá e dizer assim: eu vou fazer o melhor. Se aparecer um para ser ministrado, eu vou ministrar minha melhor célula hoje. Se aparecer um que quer cultuar a Deus, eu vou fazer o meu melhor. A cada dia se apresentando, dizendo assim: Deus, o Senhor está em primeiro lugar. Eu não vou reservar 1 hora, 2 na semana para o Senhor. Eu vou reservar todo o tempo necessário para que o Senhor esteja presente. Eu quero decretar hoje sobre a tua vida, querido, que os céus vão se abrir sobre a sua vida. Hoje é o dia que o Senhor diz assim: os céus se abrem. Os céus hoje se abrem. Acabou a sequidão na sua vida, para que voltar para as veredas antigas. Pai, em nome de Jesus, hoje nós queremos nos posicionar diante de Ti. Em primeiro lugar, Senhor, nós queremos Te pedir perdão. Nos perdoe, Senhor, quando nós vivemos tão grandes mentiras, achando que longe do Senhor nós íamos estar muito bem. Quando nós achamos, Senhor, que os nossos planos, projetos longe do Senhor, Deus, teriam mais resultado.
Nos perdoe, Senhor, quando nós deixamos o Senhor, a Tua casa, o chamado, os dons que o Senhor colocou em nossas vidas em segundo plano. Quando nós, Senhor, nos preocupamos com as nossas casas, os nossos bens, as nossas conquistas particulares e esquecemos do Senhor, esquecemos da Tua presença, esquecemos que o Senhor fosse prioridade em nossas vidas. Hoje nós queremos chegar diante do Senhor e Te pedir perdão, Senhor, nos perdoe por estarmos nos nossos caminhos, nas nossas veredas e esquecermos as veredas antigas que o Senhor determinou. Queremos hoje, Senhor, nos render a Ti e dizer: és bem-vindo, Senhor, tenha prioridade em nossas vidas. Tenha prioridade, Senhor, naquilo que Tu tens chamado as nossas vidas, os nossos corações. Não queremos entregar para o Senhor aquilo que sobrou, aquilo que não tem mais valor para nós. Não queremos, como o povo de Israel, que as nossas ofertas sejam desprezíveis, trazendo o animal que era impuro, o animal que já estava morrendo e que nós apenas queríamos nos livrar dele. Assim como muitas vezes, Senhor, trouxemos na Tua casa o nosso pior louvor, a nossa pior oferta, a nossa pior entrega, Senhor, nos perdoe. E que a partir de hoje, Espírito Santo, nós Te damos liberdade a nos corrigir, a nos chamar a atenção, a nos despertar, a nos sacudir, quando sairmos das veredas que o Senhor estabeleceu. Senhor, hoje eu profetizo sobre a vida dos Teus filhos, que vão tomar uma posição em voltar às veredas que o Senhor é a prioridade. Que o Senhor vem em primeiro lugar, que o Teu reino vem em primeiro lugar, que nas suas casas, Senhor, Deus, o dia comece com a Tua presença e finalize com a Tua presença, que os céus se abram de uma forma tão grande e sobrenatural, e aonde houver um resquício, Senhor, de sequidão, que seja, Senhor, encharcado pelo Teu orvalho, encharcado pela Tua presença, que haja vida, que haja frutificação, que haja restauração, Deus, que a terra não negue mais, Senhor amado, os seus frutos, as recompensas, o trabalho das suas mãos, Senhor, possa ser extremamente frutífero, e que, Senhor, em vez de passarem, como diz a Tua palavra, e olharem para aqueles que abandonarem e balançarem as cabeças com assombro, vão passar e ver que há um Deus poderoso operando na vida do Teu povo, dos Teus filhos, meu Pai. Que os céus se abram de uma forma sobrenatural sobre cada casa, sobre cada família, e haja paz, haja alegria, haja virtude do céu, haja saúde, haja restauração a partir de hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, se manifeste diante do Senhor. Não entendo o meu próprio agir, sem Tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir, sem Tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na Sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a
sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre para viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Aleluia. Que você hoje saia daqui, querido, dentro desse propósito, desse desafio. Que nos próximos 30 dias, separe um tempo na sua casa. O melhor horário que for, logo cedo, no horário do almoço, encerrado o dia, que junte todos, o máximo possível. Leia um texto da palavra. Qual texto? Qualquer um. Leia um salmo, leia um provérbio, leia um versículo, Novo Testamento, uma história de Jesus. Leia um versículo, 2, 3. E depois faça uma oração, agradeça, chame o Senhor para fazer parte do seu dia, da sua casa. E se prepare, porque os céus vão se abrir sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Nessa hora nós vamos nos apresentar diante do Senhor para trazermos as nossas ofertas. Antes de você pegar o seu envelope, escute o que eu vou lhe dizer. Quando o Senhor falou ao profeta Malaquias sobre aquela questão de levarem na casa do Senhor que não prestava mais, o resto, o animal que já estava lá para morrer e tudo mais, o Senhor disse assim, a começar dos sacerdotes, traduzindo assim, parafraseando já na nossa linguagem hoje, o Senhor está dizendo assim, sabe aquilo que vocês estão trazendo da minha casa, que não serve mais para vocês, que vocês estão dando como oferta? O animal manco, cego, as vísceras, aquilo que era para jogar fora. Pois é, eu vou pegar e jogar na cara de vocês. Inclusive para os sacerdotes, porque quando Deus chama a atenção da igreja, ele começa para os sacerdotes. Ele diz assim, sabe aquela parte que tem que se tirar as vísceras do animal, as fezes, e jogar lá fora do altar? Vocês estão queimando junto, estão nem aí, fazendo de qualquer jeito. O Senhor disse para os sacerdotes, eu vou pegar aquelas fezes e vou passar na cara de vocês. Por quê? Porque fizeram com desprezo a minha oferta. Meu irmão, não entregue uma oferta para o Senhor que seja desprezível. Se você pode entregar uma melhor, entregue a melhor. Não entregue aquela que não tem mais valor para você, que não tem mais significado para você, que não é um desafio para você. Não entregue. Não entregue. Porque senão a gente vai viver o que o texto da Bíblia diz assim, vocês esperam muito e não tem nada. Mas quando você for entregar, entregue o seu melhor propósito. Porque é impressionante quando o indivíduo está apertado, né? Deus abençoa ele com um pouco, ele dizima certinho. Quando Deus coloca no muito, ele começa a fazer conta.
e aí não dizima mais. Quando ele está passando apertado, que ele ganhou 100, ele consegue dizimar 10 com tanto louvor, com tanta alegria. Mas se Deus colocar 100 mil na mão do indivíduo, ele começa a dizer, 10 mil é muito dinheiro. 10 mil para dar de dízimo na igreja é muita coisa. Se você olhar para valores, querido, a infidelidade vai bater na sua porta, no seu coração. Mas se você olhar para o Senhor, se você começar a dizer para Ele assim, Senhor, muito obrigado, porque isso aqui é fruto do Teu amor, eu reconheço que isso aqui é Teu amor. Está aumentando, Senhor, aqui, ó, porque o Senhor está me amando mais. Depositar diante do Senhor, você vai ver, querido, que nunca vai ter céus fechados sobre a sua cabeça. Nunca, nunca. Eu aprendi algo com Deus, numa das vezes que eu fui a Israel, e eu tomei uma repreensão mesmo de um camarada, falando com ele, e ele falou assim, cristão, vocês não entendem sobre oferta. Vocês não entendem sobre oferta. Porque vocês dizem que Deus, eles acreditam que Jesus é um profeta, não acreditam que Jesus é Deus, para os judeus. Diz assim, vocês falam e pregam que Deus deu Jesus para morrer para vocês. Mas vocês não entendem de oferta, porque se vocês entendessem sobre oferta, vocês soubessem o tamanho da oferta que Deus deu para vocês, mandando Jesus, vocês nunca teriam problema em ofertar. Não foi um rabino que me falou isso não, foi o dono de um comércio. Inclusive eu até por gratidão pelo que ele me ensinou, quando eu levo pessoas em Israel, eu levo para comprar com ele. Eu não ganhei nenhuma comissão não. É gratidão pelo aprendizado que ele me deu. Aí ele disse assim, sabe como é que eu dizimo? Toda vez que eu chego com Deus, eu digo assim, Deus, muito obrigado, está aqui. E aí ele diz assim, sabe onde é que vocês erram? Vocês fazem a conta do tanto que vocês ganham e o tanto que vocês vão entregar para Deus. Ele diz assim, eu faço o contrário. Eu faço a conta do tanto que eu vou entregar para Deus e esqueço quanto eu ganho. Então eu chego com Deus e digo assim, Deus, hoje eu vim trazer tanto. Me ajude que mês que vem eu traga tanto. E ele sempre vai aumentando o valor. Ele diz assim, eu não faço conta do restante que eu vou ganhar. Eu faço conta só do que eu vou entregar. E a minha oração toda vez é, Senhor, me ajude que da próxima vez eu traga tanto. Eu traga tanto, que aumente tanto, que aumente tanto. E eu me preocupo só com a parte de Deus. Eu me preocupo só com o valor que eu vou entregar. E ele disse assim, hoje eu trabalho nessa loja aqui porque eu gosto. Eu não preciso mais. E quando eu vim para cá, com os meus pais voltando na Aliade, que é o regresso para Israel, nós não tínhamos nem onde morar. Mas eu toda vez faço essa oração. Senhor, me ajude que no próximo mês eu possa trazer mais. Que eu possa trazer mais. Que no próximo mês eu possa trazer mais. E aí ele me disse assim, eu moro aqui na terra de Israel há 14 anos, já faz um tempo atrás. Na época era 14, eu já deve ter uns 20. Eu moro aqui há 14 anos. E nunca um dízimo meu de um mês foi menor do que o mês anterior. Um comerciante me disse isso, não foi um rabino, não foi um estudante da lei. E aquele entendimento me trouxe algo muito profundo no meu coração. Que quando nós temos essa mentalidade de trazermos o nosso melhor, Deus nunca vai perder para nós. Nós nunca vamos ganhar de Deus na entrega, porque Ele sempre vai entregar algo maior para nós. Então que a partir de hoje, todos os níveis da sua oferta, não apenas econômica, financeira, do que você ganha, mas a sua oferta da sua adoração, do seu louvor, da sua entrega, do seu voluntariado na casa do Senhor, sempre seja com essa mentalidade, Senhor, eu quero fazer melhor. Eu quero hoje fazer melhor do que eu fiz ontem. Eu quero hoje servir na tua casa melhor do que eu servi ontem. Eu quero hoje ensinar alguém melhor do que eu ensinei ontem. Eu quero hoje orar por alguém, interceder por alguém melhor do que eu fiz ontem. Sempre faça dessa forma. E você vai viver céus abertos sobre a tua vida e sobre a tua cabeça, em nome de Jesus. Pai, nós vamos nos apresentar no teu altar, trazendo nossa melhor oferta.
nossa melhor gratidão. Que os céus se abram, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, de uma forma tremenda e sobrenatural. Que viva, Senhor, essa experiência, cheia de sequidão, e que pelas novas veredas, Senhor, estabeleça a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Venha ao altar, querido. Que o Traga o seu melhor. Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém, 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 bênção se derrame até 1000 Receba essa bênção sobre sua vida. gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, 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 amém. Aleluia! Que a bênção se derrame sobre você, sobre tua família, sobre os filhos dos teus filhos. Em nome de Jesus, aleluia! Quarta-feira, eu espero aqui para você vir oferecer o seu melhor culto ao Senhor. Venha, traga aquilo que representa, que precisa ser lançado fora da sua vida, aquilo que precisa ser mudado por uma intervenção divina. Venha e Deus vai te abençoar de forma poderosa em nome de Jesus. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre a sua vida dê shalom, te dê paz, e todos quantos sairão daqui determinados em voltar às veredas antigas, na qual o Senhor é o primeiro, único e absoluto na sua vida, diga numa sua voz, amém, que Deus te abençoe, tenha uma semana de muitas experiências com Deus, em nome de Jesus.